como essa. Isso, parafraseando meu colega, que Deus o tenha, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A gente não pode estar passando por isso. Fica aí registrada minha indignação em favor do meio ambiente, que não tem nada a ver com a burrice humana. Vou dar bom dia para esse paladino da justiça, que já está aqui conosco nos estúdios da Bandeirantes novamente para trazer um tema com certeza polêmico aqui no nosso programa, no nosso sabadaço. Bom dia, doutor Bruno Bedfuer, especialista do direito médico. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui, para falar sobre direito médico. Gustavo, hoje o tema, a polêmica consiste em quê? O momento não é tranquilo. O momento não é tranquilo, sabe para quê, Gustavo? Para passar MD tá show. Mas o momento não é tranquilo para as questões relacionadas à saúde mental, Gustavo. A gente vive num momento muito conturbado. Esse momento de pandemia, ele faz crescer as situações de doença e o agravamento de doenças relacionadas à mente. Então, Gustavo, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria já informou que já temos visto um aumento na demanda por tratamentos psiquiátricos. O momento requer tanta atenção à saúde mental, Gustavo, que a ANS, no final de março, ela prorrogou, o período, ela prorrogou a quantidade de antidepressivo que cada pessoa poderia adquirir por vez. Ou seja, na verdade, isso consiste em 30 dias a mais. Se ela pegava remédio suficiente para o tratamento dela de 60 dias, ela pode pegar para 90 dias. Então, 30 dias a mais de tratamento para que essa pessoa não fique nessa janela, Gustavo? Por várias situações de logística, não fique sem o seu medicamento. Desde 2016, Gustavo, um dado muito importante é que as vendas de antidepressivos subiram 23%. Ou seja, isso já estava acontecendo em momentos normais. Agora, na pandemia, o que a gente vai ver, porque os dados ainda não foram disponibilizados, é com certeza um aumento muito maior da aquisição desse tipo de medicamentos. Representantes do Centro de Valorização da Vida, Gustavo, uma associação sem fins lucrativos, que presta é um pronto-socorro emocional, presta esse auxílio emocional, já relatou que as pessoas estão muito angustiadas, estão com medo de perder a vida, Gustavo. Elas estão com medo de perder a própria vida. Então, elas estão assustadas com o futuro, estão inseguras em relação à possibilidade de ficar sem empregos, com a possibilidade de ficar sem emprego, estão sentindo dor, e estão com medo de ficarem nesse momento tão solitárias. Porque o que a gente também tem visto, Gustavo, é que, infelizmente, as mortes que têm acontecido, elas são, como eu já falei sobre a mistanásia, elas estão acontecendo num cenário que a pessoa fica completamente desamparada, ela fica completamente sozinha. Isso causa, sim, angústia, isso traz, sim, estresse, Gustavo. Tanto é que é uma preocupação muito grande o surgimento de estresse pós-traumático depois da situação de pandemia. Gustavo, isso tudo para chegar em que ponto? É obrigatória a cobertura dos planos de saúde desse tipo de doença. É obrigatória a cobertura do plano de saúde de distâncias relacionadas à mente, como o estresse, como a depressão, como transtornos pós-traumáticos. Apesar de a ANS, por vezes, limitar o número de consultas com psicólogos, por exemplo, o ouvinte tem que saber que o judiciário vem derrubando esse limite. Não é aceito pelo judiciário que a ANS imponha um limite para que essa pessoa seja curada, para que essa pessoa receba alta, para que essa pessoa tenha o seu devido tratamento. Ou seja, o judiciário aponta que é obrigatório o plano de saúde fornecer o integral tratamento da saúde dessa pessoa. Gustavo, outro ponto que deve ser ressaltado é que aí sim vai mais uma briga política, que não temos visto esforços do plano de saúde, é que você já deve ter ouvido, o ouvinte já deve ter ouvido falar em telemedicina, em telesaúde. Por quê? Muitas clínicas e consultórios, com esse momento de pandemia, com esse momento de isolamento social, eles optaram por fazer o atendimento à distância, Gustavo. Fazer o atendimento à distância dos beneficiários do plano de saúde. Só que acontece o quê? Apesar da ANS ter emitido nota técnica falando que é obrigatória a cobertura do plano de saúde com atendimento à distância, apesar do CRFM já ter regulado essa questão da telemedicina, o que a gente tem visto na prática, Gustavo, é que poucos planos de saúde têm fornecido a telemedicina. Por quê? Por um desarranjo ali
de como que vai ser realizado o pagamento, de qual a plataforma que será utilizada para transferência, né, para ser realizada a consulta, que é uma transferência de dados sigilosas. Só que isso que a gente tem visto, Gustavo, já faz quase 2 meses, e até agora a gente não vê esforços fortes e esforços grandes das operadoras para fornecer esse tipo de tratamento. O que eu relatei então são que pessoas estão precisando do tratamento para a sua saúde, e o que a gente tem visto é que as operadoras não têm fornecido, não têm facilitado esse tipo de situação. Várias clínicas, vários beneficiários têm relatado que buscam esse tipo de atendimento e têm recebido da operadora a negativa. Então é muito grave essa situação, Gustavo. Por quê? Porque é muito fácil, Gustavo. Infelizmente, o que a gente tem ouvido é que nesse momento de pandemia, as operadoras vão ficar sem caixa por causa dos inadimplentes. E, na verdade, a gente tem visto um aumento de beneficiários. Nesse momento de pandemia, a gente compromete a solidez da própria operação, né? Do sistema operacional dos planos de saúde. E o que a gente tem visto é que lucros atrás de lucro. Então, Gustavo, nesse momento, o que acontece? Eles deixam de prestar o serviço. Eles deixam de pagar, por exemplo, por uma prestação de serviço de saúde de um psicólogo, de um psiquiatra, uma consulta, porque não prestam lá uma forma eficaz de fornecer o tratamento, ainda que seja por meio de telemedicina, ainda que seja por tratamento à distância. Então, é só esse ponto de indignação, Gustavo. Olha só, a Maiara de Pendotiba, ela perguntou o seguinte, ela falou que ela conseguiu fazer uma consulta por telemedicina através do plano de saúde dela, mas que a consulta foi péssima, né? Ela sentiu uma frieza muito grande, uma dificuldade técnica da médica poder avaliar a situação, principalmente pela qualidade da transmissão de dados. A imagem estava muito ruim e era necessário visualizar, né? E ela pergunta se não só tem que ser garantida a consulta através da telemedicina, mas a qualidade da consulta através da telemedicina. Evidente, Gustavo. Muito obrigado pela pergunta, ouvinte. Evidente. O plano de saúde ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E tem que haver uma prestação eficaz, uma prestação eficiente do serviço. Também não adianta algumas operadoras que, ainda bem, têm oferecido de alguma forma o tratamento, mas também não adianta só oferecer por oferecer, Gustavo. Também não adianta só disponibilizar lá uma imagem toda chiada, que não compromete a tornarem audíveis a comunicação. Também não adianta prestar o serviço de qualquer maneira. É evidente que pela relação de consumo que existe entre o beneficiário e o plano de saúde, deve haver uma prestação eficiente do serviço. Ou seja, tem que garantir sim o sigilo dos dados, tem que garantir sim a boa transmissão de imagem, tem que garantir a qualidade do som, tem que garantir uma plataforma eficiente, Gustavo. O ouvinte, aí também não pode, né, Gustavo? Porque assim, o ouvinte ele vai pagar o plano de saúde. Muitos não estão tendo essa garantia de prestação de serviço por telemedicina, outros estão tendo. Mas aí quando tem, é um serviço ruim, é um serviço imprestável para a finalidade que se destina. Qual é? O tratamento integral da saúde do paciente de uma forma eficaz, uma forma eficiente. Ninguém paga plano de saúde, Gustavo, para ter qualquer coisa. Ninguém paga plano de saúde para ter um serviço meia boca. Senão não pagaria, Gustavo. Senão não pagaria. Não é barato não, é mais caro do que qualquer uma das contas que a gente paga de casa. Qualquer plano de saúde. Além de ser mais caro, pelo próprio dizer da presidente da Federação Nacional de Saúde, que representa vários planos de saúde, que eu já cheguei a falar aqui, e que ainda não se posicionou sobre o tema, além de ser muito caro, ela mesma disse, é uma das primeiras contas que o consumidor paga. É uma das primeiras contas, porque ninguém quer se ver sem plano de saúde, ainda mais num momento como esse, ainda mais num momento tão traumático, ainda mais num momento tão angustiante de tanto estresse da população, Gustavo. É isso aí, a população está estressada pra caramba. Além das brigas políticas, já, Gustavo, tem toda a situação da doença, tem aquela situação de que você está no seu grupo de WhatsApp, você briga com o familiar, fica mais irritado ainda. Então, assim, eles não ajudam a gente, os políticos, mas a situação já é caótica por si só, né? É isso aí, várias perguntas aqui. Fala. A Aline Marzani me chamou aqui, mas acho que não era um... E a gente está aqui, eu estou aqui buscando, doutor, perguntas interessantes, né, dos ouvintes. Muito obrigado a todos que se manifestaram aqui, obrigado pelo apoio também recebido no WhatsApp.
pela nossa indignação aí política, mas eu quero perguntas aqui sobre o direito. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, que é justamente sobre o plano de saúde, né? O plano de saúde que é justamente... ganhando tempo para poder achar a pergunta que eu perdi. É a Ana Lúcia, ela perguntou o seguinte, ela disse que ela fez aniversário agora e ela mudou, justamente mudou a faixa etária no plano de saúde, o plano dela aumentou demais e ela gostaria de ser atendida para receber uma explicação, porque aumentou além daquilo que seria previsto. E ela não tem conseguido entendimento. O que você acha que ela poderia fazer, já que os telefones do teleatendimento não respondem? Gustavo, a gente tem visto esse tipo de dificuldade também de muitos beneficiários. Quanto ao reajuste, só quero esclarecer que para os planos individuais, ele é um reajuste anual previsto pela ANS. Para os planos coletivos, não tem uma previsão. Então, as operadoras, muitas vezes nos planos coletivos, elas saem aumentando do jeito que elas querem, Gustavo. Saem aumentando 30%, 40%, 50%. E aí o ouvinte, inevitavelmente, vai ter que recorrer ao judiciário. Antes tenta uma solução administrativa, mas inevitavelmente, nesses casos, Gustavo, ele tem que acabar se socorrendo ao judiciário. Quanto à questão do não atendimento, é uma falha na prestação de serviço, Gustavo. Como disse, o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, é que regula a prestação de serviço de saúde pela operadora com o beneficiário. Ou seja, tem que ter uma prestação de serviço eficaz. O ouvinte não pode simplesmente ligar para a operadora, mandar e-mail para a operadora e não ser respondido. E só em relação à faixa etária, Gustavo, o aumento de faixa etária ele deve estar previsto contratualmente, tanto nos planos coletivos quanto no plano individual. Tá? Isso é o que eles têm em comum. Então, a senhora ouvinte que fez a pergunta, ela deve procurar no contrato dela para saber direitinho o limite lá da faixa etária para que ela possa justificar essa situação com o plano. Gustavo, só para falar uma última coisa também, é que vale a pena assinar um plano de saúde agora. A gente tem visto uma disparada na procura por plano de saúde, uma disparada, as pessoas estão com medo de ficar sem plano. Tem mais de 111 mil pessoas que ingressaram nos últimos meses nos planos de saúde. A gente tem visto um aumento do setor. Então, quanto à carência, Gustavo, eu só queria dizer que em casos de coronavírus, como eu já disse aqui, tem que se enquadrar na situação de urgência e emergência. Então, o beneficiário vai ter que cumprir o prazo de carência de 24 horas. Ou seja, Gustavo, ele pegou hoje o plano de saúde. Ele pode usar hoje? Não, não pode. Tem que esperar 24 horas. Ainda que seja discutível. Mas ele já pode usar amanhã? Pode, Gustavo. Porque uma situação de coronavírus tem que ser enquadrada como urgente e emergente. Então, o plano de saúde, a operadora, tem que atender. Não vai falar de carência de 180 dias, não. Porque é muito fácil ganhar dinheiro e não prestar o serviço, Gustavo. Com certeza. Essa é a melhor parte do negócio. Eu quero agradecer muito a presença desse profissional de Bruno Betfuer. Dá a tua rede social, Bruno, para os nossos ouvintes poderem seguir. Lá nas redes sociais, o ouvinte me procura por Bruno Betfuer. Bruno, B-E-T-F-U-E-R. E lá tem todos os meus contatos, no meu canal no YouTube, Instagram, Facebook, para que os ouvintes possam conferir também as minhas outras participações aqui no programa Sábado Show. É isso aí, muito obrigado, Bruno. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau. Valeu, são 9h33 no Rio de Janeiro.